Muitas vezes surgem situações bem desafiadoras para que a gente aprenda, entenda sobre o incontrolável. Os desafios, se você está passando crise por aí, crises repetidas, crises financeiras, crise nas relações, crise na sua saúde, crise em todas as áreas ou em alguma dessas áreas, significa que você está tentando controlar, manipular, jogo de poder, querendo ser superior porque se sente muitas vezes inferior, porque não reconhece a sua sombra, tudo isso que está dentro de você. Porque você escolhe o que você escolhe, faz o que faz. Se a gente não assumir tudo isso, ou nós vamos para a procrastinação, estacionamos, ficamos completamente parados, com medo de fazer algo, porque podemos repetir as dores que nós tanto tememos e evitamos, ou então nós agimos para o confronto, transferindo para o outro, para a realidade externa, toda aquela raiva que temos de nós mesmos por não fazermos o que precisamos fazer em relação à nossa sombra, à nossa realidade, à nossa verdade. Você pode utilizar esse momento agora, que é muito especial, no transbordar da lua cheia em Escorpião, Sol em Touro e Lua em Escorpião, fazendo oposição no grau 11, no dia 1º de maio, às 14h23, horário de Brasília, dia do Festival de Vesak, momento que comemora essa iluminação de Buda, um momento muito especial, e eu venho trazer para você aqui alguns insights, inclusive algumas reflexões para cada signo e também mantras para você utilizar nessa lua cheia. Mudanças intensas, transformações profundas, crise ou desapego, agora no momento da lua cheia em Escorpião. Estamos vivendo o ápice da alunação ariana, que se iniciou com a conjunção de Sol, Lua e Quíron em Áries, no dia 17 de abril, com uma grande potência dessa força ariana de impulso, de ação, de iniciativa, porém, tocando no nosso calcanhar de Aquiles, na nossa ferida. Iniciou ali no dia 17 de abril e agora chega no ápice, no transbordar, onde tudo vai realmente aparecer. E esse ápice acontece com o Sol em Touro, fazendo oposição à Lua em Escorpião no grau 11. O Sol, a potência da individualidade encarnada em Touro, no corpo, presente na matéria, iluminando as profundezas emocionais, psíquicas, aquelas memórias, os temas, os assuntos enlamecidos da nossa alma, aquilo que a gente esconde de nós mesmos, as nossas sombras, para que a gente faça verdadeira e genuína alquimia. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Laura Coppetti. Se você gosta dos meus conteúdos desse canal, peço já para você curtir, hypar, deixar um emoji aqui nos comentários, porque isso estimula o meu trabalho e ajuda o crescimento do canal. E agora nós temos a possibilidade de nos conectar com esses arquétipos muito potentes. Escorpião fala das profundezas, fala da sombra. Ele é um arquétipo que está sempre ali naqueles locais escuros e que usa o ferrão para se defender, muitas vezes quando ameaçado. E isso é o que acontece com a gente quando a gente reprime aquilo que a gente teme, aqueles medos inconscientes, medo da nossa própria natureza, projetando no outro. Sabe aquelas coisas que a gente fala, nossa, que pessoa vulgar, nossa, que pessoa que é desonesta, enganadora, manipuladora, mas a gente está olhando e vendo isso nessa pessoa, temendo que isso está em nós e a gente não está olhando, não está reconhecendo e projeta no outro como uma crítica, um julgamento. É sobre isso que eu estou falando. O Sol em Touro traz aquilo de querer se sentir confortável na matéria, no corpo, na realidade física, nos prazeres, também ter estabilidade financeira, e ele traz essa encarnação da individualidade, como eu mencionei, mas ele não funciona se ele não aceitar integrar essa oposição daquilo que é impalpável, daquilo que é transcendental, daquilo que é incontrolável. Então, Escorpião faz essa oposição com Touro e um não funciona sem o outro. Porém, a maioria de nós vivemos a distorção desses arquétipos quando a gente tenta o quê? Se apegar. Touro na sombra se apega, é possessivo, é ciumento, é materialista, nega o invisível, o incontrolável, o espiritual,
aquilo que é inexplicável. E Escorpião, também na sombra, na distorção, pode negar a realidade física, vivendo nesse submundo, se perdendo nas próprias profundezas, com dificuldade de materializar, ou então se excedendo no controle, se excedendo na tentativa de manipulação, no jogo de poder. E tudo isso nós podemos ver agora vindo à tona, tanto no nível coletivo, também no nível individual, e é muito importante que você perceba por que você faz o que você faz, porque você faz as escolhas que você faz. Eu falei sobre isso no tema da Lua Nova. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, porque ainda está reverberando até o final dessa lunação. Você faz as escolhas todos os dias da vida que você leva, do trabalho que você tem, do seu parceiro, da sua parceira amorosa, dos seus amigos, a relação com a sua família, com o seu corpo, tudo aquilo que você escolhe todos os dias, desde a roupa, aquilo que te identifica, aquilo que te diferencia. Você faz essas escolhas, consciente ou inconscientemente, pautada no que realmente te traz desejo, prazer, de que realmente representa quem você é, a sua individualidade, ou por medo, fundamentado nas suas feridas, vulnerabilidades, inseguranças. Nossa, eu vou colocar essa roupa, porque se eu colocar a outra, o meu marido vai me criticar. Eu vou evitar de conversar com o meu chefe sobre tal assunto, porque senão ele vai me demitir. Eu vou brigar com a minha mãe, porque ela tem que mudar. Eu vou falar para o meu filho que a culpa é dele, porque a minha vida é difícil, eu faço tudo por ele, eu me sacrifico. Todas essas são escolhas que a gente às vezes faz no automatismo e vai repetindo, vai ficando com o mesmo parceiro e parceira, custa de muita dor sua, mas a escolha é sua a todo momento. E agora, isso tudo vem sendo um tema da gente olhar para essas feridas, para essas dores, para essas inseguranças, e então transmutar. Ah, Lara, o que significa isso? Eu tenho que separar do meu marido, da minha esposa, eu tenho que dar o meu filho para adoção, eu tenho que brigar com a minha família inteira, eu tenho que pedir demissão, eu tenho que ser subordinada com o meu chefe, grosseira com os meus clientes? Não, não é isso. É sobre você enxergar que às vezes aquilo que você evita ou aquilo que você critica é algo que você precisa integrar em você. Integrar não significa manifestar de uma forma negativa, de uma forma distorcida. Significa compreender que em muitos momentos, sim, você pode ser manipuladora, manipulador, por isso que você não gosta disso no outro. Que em muitos momentos você pode ser excessivamente ambiciosa, ambicioso, ter vontade de trair, por isso que fala que o outro trai. Mas quando você reprime, não olha para isso que está dentro de você, você vai fazer muitas vezes no impulso. Quando você tem aquela oportunidade, ninguém está vendo, você faz algo que depois te prejudica e que você se arrepende e fica se culpando, gerando desafios na sua vida. Então, olhe para tudo isso e alquimize. Sim, eu tenho essa capacidade, eu tenho isso em mim, porém, eu não quero colocar isso em prática, mas não vou criticar quem faz isso. Quem tem a coragem ou a ousadia de fazer aquilo que eu considero moralmente, até em convivência em comunidade, na vida que eu escolho conscientemente, eu considero que isso é inviável, que isso é uma coisa que não vale a pena fazer. Então, eu vou escolher agir com consciência, mas consciente de que eu tenho isso em mim. Então, como eu vou criticar e culpar quem faz o mesmo? Como eu vou ficar ali sendo uma pessoa puritana, ou seja, sendo uma pessoa dona da verdade, perfeccionista, sendo que todos esses assuntos enlamecidos, profundos, escorpianos da alma humana, tudo de pior que existe em qualquer ser humano, existe em mim. Nós todos somos um e compartilhamos essa sombra coletiva. E quando a gente toma consciência disso, é mais fácil. É difícil a gente aceitar isso, mas é mais fácil a gente entender que a gente pode realmente escolher sem negar quem a gente é, que a gente pode se libertar desses grilhões, aquele peso de precisar ser perfeito, de precisar passar uma aparência para si mesmo, se auto-enganando, de que imagina, eu sou incapaz de fazer isso, eu sou uma pessoa que nunca faria tal coisa. Isso tudo passa a ser uma fala que ajuda você a reprimir tudo aquilo que necessita ser visto. E como eu mencionei, não significa que você não é uma pessoa boa, ou que você é uma pessoa má, isso tudo é além disso, nós temos as polaridades dentro de nós. Significa que olhar para tudo isso te ajuda a desapegar, de querer controlar tudo, abrir mão do controle. Caso contrário, a crise vem. Quando a gente fica tentando controlar
nossa natureza, luz e sombra, a natureza do outro, controlar as circunstâncias, além da gente não conseguir e a gente ter certeza de que a gente não controla nada, a gente entra em crise, colapso, a vida nos joga em colapso, porque é impossível materializar a nossa existência, Touro, estar nesse corpo, estar nessa vida, nessa realidade material, sem soltar e saber que existe algo incontrolável, existem as emoções, existem os pensamentos, existem a energia nossa e de tudo que move, tudo é energia, tudo é espiritual, e nem tudo está ao meu alcance. De alguma forma, as coisas acontecem, às vezes, externamente, que sim, pode me refletir, mas refletir o meu inconsciente, e como eu não estou vendo isso, eu não controlo. E tá tudo bem. Muitas vezes surgem situações bem desafiadoras para que a gente aprenda, entenda sobre o incontrolável. Os desafios, se você está passando crise por aí, principalmente se você tem o seu mapa, energia forte, escorpião, você está vivendo crises repetidas, crises financeiras, crise nas relações, crise na sua saúde, crise em todas as áreas, ou em alguma dessas áreas, significa que você está tentando controlar, manipular, jogo de poder, querendo ser superior, porque se sente muitas vezes inferior, porque não reconhece a sua sombra, tudo isso que está dentro de você. Mas agora é a hora de jogar luz, olhar essas feridas, porque você escolhe o que você escolhe, faz o que faz, é justamente fundamentado nessas dores, nessa ferida, na sensação de inferioridade, numa tentativa de ser superior e ficar nesse jogo de poder, manipulação. E isso gera muita dor, esforço, dificuldade, crise, adoecimentos psíquicos, físicos, relacionais, materiais, escassez, pobreza, e fortalece a grande sombra humana que está como está, já que nós estamos nessa potência ariana que mostra as guerras também para tentar impor poder. Quando a gente olha que o regente dessa lua cheia em Escorpião, que é Plutão, o corregente é Marte, e Plutão está ali estacionário, essa lua cheia acontece no dia 1º de maio, às 14h23, e Plutão estacionário começa a retrogradação ali no dia 6, a gente percebe que estamos entrando no movimento de rever os assuntos profundos coletivos, e nós fazemos parte desse coletivo para que haja uma grande mudança estrutural na mentalidade da sociedade. E também Marte, que é o regente da nação ariana e corregente dessa lua cheia Escorpião em Áries, nós entendemos que se a gente não assumir tudo isso, ou nós vamos para a procrastinação, estacionamos, ficamos completamente parados, com medo dessas feridas, com medo de fazer algo, porque podemos repetir as dores que nós tanto tememos e evitamos, ou então nós agimos para o confronto, transferindo para o outro, para a realidade externa, toda aquela raiva que temos de nós mesmos por não fazermos o que precisamos fazer em relação à nossa sombra, à nossa realidade, à nossa verdade. Essa lua cheia é muito especial, comemora o Festival de Vesak, onde muitas pessoas comemoram o nascimento e a iluminação de Buda. Fala justamente desse desapego, de olhar para o sofrimento de uma forma transcendental, iluminando as nossas sombras escorpianas e desapegando com consciência, com presença. O Festival de Vesak acontece na primeira lua cheia após a entrada do Sol em Touro, justamente nesse eixo que fala do material e do espiritual, que fala da profundeza e da consciência encarnada. Olha só quanto é importante, é um dia que é um grande portal onde muitas pessoas se reúnem, especialmente no Oriente, mas isso se transformou num chamado coletivo, fazem comemorações, rituais, celebrações e orações e meditações em prol da paz coletiva, e você pode entrar nisso de uma forma desapegada, trabalhando isso do apego, nós podemos reconhecer nossa totalidade. A iluminação é sobre isso, não é negar e reprimir os aspectos sombrios, aquilo que a gente considera que é inapropriado, indizível, negativo, mas tomar consciência disso tudo e aceitar nossa totalidade, fazendo escolhas elevadas, presentes, assertivas, melhores para nós
e para o todo. E esse é o chamado, uma ótima oportunidade para você meditar nesse momento, nesse dia, em prol da humanidade toda, da coletividade que está muito precisando de paz, mas começando a iluminar a si mesmo, no seu próprio corpo, na sua própria vida, já que você é uma partícula desse todo. Pode vir à tona impulsos ativos ou reativos fundamentados nos traumas, mas é um momento que pede posicionamento, ação consciente, posicionada na sua identidade, em quem você é em totalidade. Eu vou trazer para vocês inspirações, reflexões, mantras para os 12 signos. Então, você vai olhar para o signo onde você tem o Sol. Então, se você tem o Sol em Áries, você é ariano, você vai prestar atenção nas reflexões que eu vou falar para o signo de Áries. Para você que é ariano ou ariana, você inicia coisas, mas agora precisa lidar com o impacto emocional disso. Não é sobre começar, é sobre sustentar. Mantra para você é: eu assumo responsabilidade pelo que inicio e honro as emoções que minhas escolhas despertam. Para você que é taurino ou taurina, tem o Sol em Touro, a reflexão é a seguinte: você está sendo confrontada com seus apegos. O que você tenta manter pode estar te impedindo de evoluir. E o mantra é: eu solto com confiança aquilo que já não sustenta minha evolução. Se você é geminiano ou geminiana, tem o Sol em Gêmeos, a reflexão para você é a seguinte: a mente não consegue mais explicar tudo. Há verdades emocionais que precisam ser sentidas e não racionalizadas. O mantra: eu permito sentir o que não pode ser explicado pela mente. Se você é canceriano ou canceriana, tem o Sol em Câncer, a reflexão para você é: memórias, emoções antigas e vínculos profundos emergem. Isso não é regressão, é limpeza. E o mantra: eu acolho minhas emoções profundas e permito que elas me purifiquem. Se você é leonino ou leonina, tem aí o Sol em Leão, a reflexão para você é a seguinte: seu senso de identidade está sendo testado. Onde existe força real e onde existe defesa do ego? O mantra é: eu reconheço minha vulnerabilidade como parte da minha verdadeira força. Se você é virginiano, virginiano, tem o Sol em Virgem, a reflexão para você é a seguinte: você tenta organizar, mas essa energia pede entrega. Nem tudo pode ser controlado. O mantra é: eu aceito a manifestação do incontrolável na minha vida. Se você é libriano ou libriana, tem Sol em Libra, a reflexão para você é a seguinte: relações entram em um ponto de verdade, jogos de poder, dependências e desequilíbrios ficam evidentes. O mantra: eu enxergo a verdade nas minhas relações e escolho me posicionar com autenticidade. Se você é escorpiano ou escorpiana, tem o Sol escorpião, a reflexão para você é a seguinte: esse é um portal conhecido para você. Algo precisa morrer simbolicamente para que você renasça mais consciente. O mantra: eu me entrego ao processo de transformação e confio no meu renascimento. Se você é sagitariano ou sagitariana, tem Sol em Sagitário, a reflexão e o mantra para você é o seguinte: crenças são confrontadas pelas emoções. Nem tudo que você acredita sustenta a experiência. Eu questiono minhas verdades e me abro para o sentido mais profundo da existência. Se você é capricorniano ou capricorniana, tem Sol em Capricórnio, a reflexão e mantra para você são os seguintes: estruturas externas podem ser abaladas porque algo interno pede mudança. Eu permito que minha totalidade seja meu legado. Se você é aquariano ou aquariana, tem Sol em Aquário, a reflexão e o mantra para você é o seguinte: desapegar de padrões coletivos é essencial. Nem tudo o que você carrega é seu. Eu libero padrões que não me pertencem e me reconecto com minha individualidade. Se você é pisciano ou pisciana, tem Sol em Peixes, a reflexão e o mantra para você são os seguintes: há uma abertura espiritual profunda, mas que primeiro passa pela dissolução de ilusões. Eu dissolvo as ilusões e auto-enganos para me alinhar com minha integridade espiritual. Eu desejo uma maravilhosa lua cheia para vocês, cheia de alquimia, de transcendência, de transformação, de autorreconhecimento e autorrealização no seu processo de individuação. E se eu puder te ajudar com meus produtos e serviços, aqui na descrição do vídeo você pode acessar o meu site. Peço mais uma vez para você curtir, hypar, deixar um emoji, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.